Olá, oitavo ano! Estamos aqui para mais uma aula de vídeo de redação, tá bom? A tia vai dar uma revisada no conteúdo que viu com vocês em sala de aula, tá bom? Passar mais uma atividadezinha para vocês fazerem, então, atenção, olho na tela, né? A tia dá mais algumas dicas que não foram dadas em sala de aula. Então, todo conhecimento, ele é importante, tá bom? A gente vai dar mais uma aprofundada. Vamos lá, redação do oitavo ano. Nós vimos o que oitavo ano? Redação crônica. Durante todo o ano nós vamos ver tipos de gêneros textuais, ou seja, tipos de texto. Sabemos que existem vários tipos de texto, como a poesia, fábula, contos de fábula, e tudo isso é estudado em redação, né? Todos esses gêneros textuais são estudados em redação. Para quê? Para que vocês desenvolvam a capacidade de vocês de leitura, de escrita e a capacidade de viajar pelo mundo da imaginação. Quem lê consegue viajar pelo mundo da imaginação, sim. Bom, então vamos lá. Quero que vocês sejam ótimos leitores e ótimos escritores. E a tia está aqui para ajudar vocês, tá? Vejamos. No início, né, ele faz sempre um comentário a respeito do tema. O cronista procura nele mesmo, ou melhor, numa ficção de si, ou seja, em algo que ele imagina de si mesmo, os assuntos que possam tocar os outros. Por mais que seja um assunto bobinho, o cronista consegue transformar em uma crônica brilhante, maravilhosa. Os assuntos que possam tocar os outros. Todo mundo teve infância, todo mundo tem amigos que a vida afastou. Mesmo quem não é pai e mãe sabe que é uma criança, né? Se ao falar do meu umbigo eu não cutucar o seu, a relação umbilical da literatura não se estabeleceu. Então a literatura, ela estabelece essa ligação entre os seres, até mesmo em quem produz o texto e quem lê o texto. Há essa ligação entre os interlocutores. Eu consigo me imaginar no texto do outro, eu consigo imaginar aquela história sendo realmente realidade. Devo seguir falando da minha infância, de um amigo que reencontrei, dos primeiros passos da minha filha? Às vezes acredito que sim, que a crônica existe para iluminar uns ricoinzinhos assombreadores do cotidiano, para abrir nossos olhos para a graça que passa despercebida pelas esquinas, e que isso também é um ato político. Então eu posso fazer uma crônica de uma situação simples no nosso dia a dia e torná-lo um texto incrível, um texto brilhante. Eu posso ir ao supermercado ali da esquina fazer compras e disso criar uma crônica. Porque as crônicas, elas são o quê? Textos curtos que podem revelar acontecimentos do nosso dia a dia. E eles têm tempo de vida útil curto. Por quê? Porque a crônica de hoje vai ser substituída pela crônica de amanhã. Porque nossa vida está em eterno movimento. E os cronistas, eu digo que eles são escritores brilhantes. Eu acho que o cronista, ele vem com aquele dom, né, de fazer das coisas simples do dia a dia se tornarem uma crônica brilhante, certo? Outras vezes, porém, me vejo como um nobre gordo na França, em 1788, comendo codornas enquanto o povo morre de fome, de bala, ou era captado do lado de fora dos calabouços do castelo. Então, gente, sintam comigo o poder que tem uma crônica de mexer com as nossas emoções e os nossos sentimentos. Um cronista, ele é capaz de criar de um acontecimento dia a dia, de um primeiro dia de aula, de um primeiro dia de volta às aulas, um texto incrível. Então aqui, depois que a gente passa dessa página, nós temos algumas pesquisas que ele pede que a gente faça. Não custa nada vocês darem uma olhadinha aí, já que vocês têm acesso à internet. A Menina que Roubava Livros é um filme muito interessante que eu até falei para vocês a respeito dele. Temos sites onde fala um pouco de algumas crônicas, tá? E fala de alguns livros também que vocês poderiam procurar. Depois ele fala um pouco da crônica, a poesia em prosa inspirada nos acontecimentos do dia a dia. Fala um pouco sobre o que é crônica. Ele chama a crônica de poesia em prosa. E isso me chama muita atenção, sabe por quê? Porque a poesia, gente, ela é cheia de mistérios, ela é cheia de alegria, a gente fica pensando. Às vezes na poesia, uma pequena frase que quer dizer uma coisa boba, ele transforma em algo que nos faz refletir, que nos faz pensar. E a crônica tem esse papel, ela é escrita em prosa, como um texto normal, mas ela tem
né, o sabor de uma poesia, porque nos faz viajar, né? A crônica ela é toda muito cheia de mistérios, uma coisa simples de ir ao supermercado. Então aquela menina pegou sua sacola, colocou o dinheiro no bolso e seguiu firme em direção à rua. A rua estava parada, sem movimento, e ela continuou andando cabisbaixo, porque queria realizar o objetivo de chegar ao supermercado e fazer as compras que sua mãe havia mandado. Mas de repente, antes de chegar ao supermercado, um fato surpreendente acontece. Quando ela coloca a mão no bolso, o dinheiro não está mais ali. Então, é um fato simples do dia a dia eu ir ao supermercado? É, mas ele consegue colocar a nossa imaginação para fluir. O cronista ele tem esse poder de brincar com as palavras. Em um jornal impresso, encontramos notícias, reportagens, revistas, editoriais, cartas de leitores, críticas, anúncios e classificados. E em meio a textos como esses, que tratam da realidade objetiva e compõem grande parte da matéria jornalística, encontramos também um texto mais livre, subjetivo, curto, bem-humorado, às vezes lírico e informal na linguagem, a crônica. Ele é um texto mais bem-humorado, que nos faz refletir, mas que nos faz também viajar, nos faz relaxar. O cronista normalmente se inspira em fatos noticiados pelos jornais ou do nosso cotidiano, tá? Não é só uma coisinha simples, às vezes é um fato de um jornal também se torna uma crônica. Mas não os apresenta em sua forma nua, real. Ele os recria, interpreta, critica, mostrando outros ângulos por meio dos quais podem ser vistos e algumas vezes incluindo elementos ficcionais nas histórias contadas. Seu texto ora diverte, ora provoca, fazendo o leitor refletir sobre um acontecimento. Então a crônica ela pode divertir, ela pode entreter, mas também pode nos fazer refletir. Então nós vamos começar com uma crônica, né, de um escritor. A tia vai começar lendo, depois eu vou explicar como é o texto, tá bom? Vejam, acompanhe a leitura com a tia. Com um jornal numa mão e um guaraná diet na outra, eu caminhava pelas ruas de Kiev, desviando de barricadas e coquetéis Molotov. Quando a voz no sistema de som me trouxe de volta à poltrona, 11C do Boeing 737. Atenção, senhores passageiros. Caso haja um médico a bordo, por favor se apresentar a um de nossos comissários. Foi aquele discreto alvoroço, todo mundo ficou alvoroçado. Será o que aconteceu? Todos cochichando, olhando em volta, procurando o doente e torcendo por um doutor. Até que de fundo da aeronave despontou o nosso herói. Vinha com passos firmes, grisalho como convém, a vaidade disfarçada num leve enfado, como um Clark Kent, que naquele momento estivesse menos interessado em demonstrar os superpoderes do que em comer seus amendoins. Então, ele estava num Boeing, né, num voo, quando de repente algo chama a atenção dele. O que é que chama a atenção? A voz, né, aquela voz que fala da comissária de bordo, pedindo que se tivesse algum médico ali que se apresentasse. E havia um médico que prontamente atendeu. E ele o compara com Clark Kent, que é o super-homem, né? Um médico, né? Chama o médico e ele vem como um super-herói para salvar alguma pessoa. Um comissário o encontrou no meio do corredor e o levou apressado até uma senhora gorducha que segurava a cabeça e hiperventilava na primeira fileira do avião. Então tinha alguém passando mal e o médico foi lá socorrer. O médico se agachou, tomou o pulso, auxilou peito e costa, conversou baixinho com ela, depois falou com a aeromoça. Trouxeram uma caixa de metal, ele deu um comprimido à mulher e nem 10 minutos mais tarde voltou para os amendoins sobre os olhares admirados de todos. Então ele fez o atendimento, deixou a mulher tranquila e voltou para comer um amendoim que é servido no avião. Então para ele, aquele médico foi um super-herói, foi realmente porque ele resolveu um problema que havia sido pedido. Ou de quase todos, pois a minha admiração, devo admitir, foi rapidamente fagocitada pela inveja. Então ele sentiu naquele momento inveja daquele médico. Será por quê? Ora, quando a medicina nasceu com Hipócrates, a história de Gilgamesh já circulava pelo mundo havia mais de milênios. Desde tempos
imemoriais, né? Enquanto o corpo seguia ao Deus dará, a alma era tratada por mitos, versos, fábulas e, no entanto, caros leitores, que aí já ouviu falar de uma aeromoça perdida ansiosa. Atenção, senhores passageiros, caso haja um escritor a bordo, por favor, se apresentar a um dos nossos comissários. Ele começou a sentir inveja, ou seja, nós escritores somos bem mais antigos do que o médico, trabalhamos com a alma, não só com o corpo, e nós não temos toda essa admiração do público. Eu nunca vi uma aeromoça pedir por um escritor. Eu não me abalaria, fecharia o jornal sem afobação, poria uma bique e um guardanapo no bolso, iria até a senhora gorducha e me agacharia ao seu lado. Conversaríamos baixinho. Caso ele fosse chamado, ele começou a imaginar como se na situação fosse ele que fosse chamado. Eu me confessaria, quem sabe, estar prestes a reencontrar o filho. Depois de 10, ela me confessaria que estava prestes a encontrar um filho depois de quase 10 anos. E não sabia o que falar, estava sem palavras e por isso estava naquela agonia. Por isso que a comissária chamou um escritor. E aí ele rapidamente conversaria com ela e começaria a escrever 2 a 3 parágrafos que os levariam às lágrimas. E aí ele também, enquanto escritor, se tornaria um super-herói. Depois ele ia voltar para a cadeira dele, daria o bilhete para ela falar com o filho e daria tudo certo, né? E aí ele diz, eu sorriria de leve e diria, pois é, você escolheu essa profissão, tem que estar preparado para as emergências, como um escritor também estaria preparado para as emergências. Então recusaria educadamente o segundo saquinho de amendoins que a aeromoça lhe ofereceria e voltaria, como se nada tivesse acontecido, para as bombas da Crimeia, com o meu copo de guaraná. Então ele faz de uma história simples do dia a dia de um voo uma crônica brilhante. Ele diz que sentiu inveja daquele médico que foi tão bem quisto por toda a população do voo e que ele, como escritor, ele também queria ser admirado, mas no entanto não foi, mas ele criou na cabeça dele toda uma situação. Então ele diz que faria uma anamnese, que é um histórico do médico do paciente, auscultar, ouvir ruídos do corpo a fim de fazer diagnóstico. Gente, após a leitura ou mesmo antes da leitura ou durante, que vocês tiverem dúvida, venham aqui nesse pequeno dicionário que tem, né, para poder tirar as dúvidas, tá bom? Então essa é uma crônica brilhante, né, de um acontecimento verídico do dia a dia. Não diz que as crônicas podem ser através de assuntos que ocorreram no cotidiano. Aí vamos às atividades. O texto lido é uma crônica. Antes de serem publicadas em livros, as crônicas costumam ser veiculadas em jornais e revistas. Em que jornal essa crônica foi publicada? No jornal Folha de São Paulo. Vão anotando aí, já corrigindo, tá? Já estamos ficando kit com a atividade. Que acontecimento motivou a escrita da crônica? Uma situação ocorrida durante uma viagem aérea que o cronista fazia. A chamada feita nos alto-falantes do avião, pedindo que um médico se apresentasse e o atendimento prestado pelo profissional. Então, a crônica foi a partir desse acontecimento, desse voo. Corrigindo aí, se não acertou, faz direitinho. Partindo desse acontecimento, o cronista aproveita para criar uma reflexão sobre o próprio papel do escritor e da literatura na sociedade atual. De que modo a profissão de escritor é vista quando comparada à profissão de médico? Olha, gente, o escritor, ele não tem o prestígio do médico, ele não tem a admiração das pessoas pelo médico, né? Então, o médico, ele, claro, é muito mais endeusado do que um escritor, certo? Segunda, tem uma crônica é quase sempre um texto curto, certo? Com poucas personagens. Olha aí, grifem, porque essas são características da crônica. Com poucas personagens, que se desenvolve e a partir de um fato ou de reflexões sobre um fato principal. Por essa razão, apresenta tempo e espaços limitados. Na crônica lida, quais são as personagens envolvidas no episódio narrado? Um médico, a senhora que estava indisposta, os integrantes da tripulação e os passageiros e o próprio narrador, que é o escritor. Em uma crônica, o narrador pode ser personagem, quando participa da história, ou observador. De que tipo de narrador é a crônica? O escritor? O escritor, ele é o narrador personagem, porque ele participa ativamente da história. Letra B.
Além de estar no avião, no qual ocorre o episódio relatado, de que outra forma o narrador se torna protagonista da história? Por meio da imaginação, do pensamento, das ideias, né? Ele vê-se chamado para atender uma pessoa que estava precisando fazer, né? Criar um discurso para o filho. Então, por meio da imaginação, ele se torna o protagonista dessa história. Imaginando-se chamado para atender a uma passageira, qual procedimento o narrador adotaria para reconfortá-la? Faria algumas perguntas e, com base no que a passageira contasse, escreveria alguns parágrafos contendo o que ela deveria dizer ao filho. Isso aí você encontra no texto. Leia o texto a seguir de Vinícius de Moraes e compare-o à crônica de Antônio Prata. Vocês leiam. O que há em comum entre os textos quanto à visão que expressam sobre o papel do escritor? Na visão expressa nos dois textos, a crônica e a poesia não tem utilidade prática. Um escritor nunca é chamado em situações de emergências e nem o que ele produz, uma poesia ou uma crônica, serve como elemento de troca. Então, o escritor, apesar de ter uma profissão brilhante, ser admirado, principalmente aqui pela Tia Jo, que eu acho uma profissão maravilhosa, eles não têm, esse respaldo da sociedade. Observe a linguagem empregada na crônica, um escritor. Os fatos são narrados de forma impessoal e objetiva, isto é, em linguagem jornalística. Se não, como eles são narrados? Justifique sua resposta destacando palavras e expressões do texto. Os fatos são narrados de forma pessoal e subjetiva, com base em suposições que o cronista faz a partir de um fato real. Ele transforma uma história do dia a dia em uma história da imaginação dele. Esse aqui eu fiz com vocês na sala, com a finalidade do gênero divertir os leitores ou levá-los a refletir. Interlocutores sempre são dois, quem passa a mensagem e quem recebe. Locutor, escritor e destinatário, leitores do jornal público em geral. Suporte ao veículo, jornal, revista, livros, sites, programas e rádios, onde é que ele é lançado. Temas são assuntos colhidos do cotidiano ou alguma coisa que saiu nos noticiários. Estrutura é um texto curto com poucos personagens, tá? Tem um fato principal. Linguagem geralmente é subjetiva, não é aquela coisa objetiva seca, é bem subjetiva, tanto que nos faz viajar e geralmente é de acordo com a norma padrão. Depois de feito todo esse exercício e corrigido, que a tia já deu a maioria das questões, corrijam. Aqui não tiver feito, então faça a partir dessa correção. Vocês vão ler esses dois textos. Essa aqui é uma reportagem e esse aqui é um texto que fala de decalque. O que é decalque? Que ele fala aí é um adesivo, aqueles adesivos que a gente cola no carro, né? E ele faz toda uma logística a partir desses adesivos. Esse primeiro, ele é uma reportagem de um índio. Quem é o índio isolado filmado pela FUNAI na Amazônia, último sobrevivente à sua tribo e o homem mais solitário do mundo. É o índio do buraco, que ele vive sozinho e ele é bem preservado, né? A FUNAI trata de deixá-lo viver de acordo com o que ele pode. Então, tem esse texto aqui, que é uma reportagem, tem esse que é uma pessoa falando e refletindo a respeito desses adesivos que coloca em carro. Alguns vêm com a mensagem, alguns vêm naqueles para-choques de caminhão, sempre com mensagens bem criativas. E ele conta de um dia que viu esse adesivo no carro de um homem que tinha escrito fofinho. Quando ele olhou, o homem tinha cara ruim. E ele começa a fazer uma análise a respeito disso. E ele pede que um desses dois textos sejam transformados em crônicas. Bora botar a cabecinha para funcionar. Transformar um desses dois textos em crônica. E aí ele fala aqui um pouco a respeito sobre os tipos de crônica. Crônica, poema em prosa. O texto seria um poema em prosa lírico, criativo, com um rico trabalho de linguagem, fazendo uso de imagens e figuras de linguagem. Tem a crônica comentário, o texto seria um comentário da notícia, porém um comentário com uma linguagem mais literária, cheia de reflexões. Tem a crônica narrativa, o texto seria a narração de uma história ficcional livre, a partir da notícia do índio isolado. Então, eu criaria uma crônica ficcional a partir dessa notícia. Crônica metafísica, o texto poderia trazer reflexões sobre a solidão do índio ou sobre o fato de ser o último representante da sua comunidade. Então, o índio estaria, ele mesmo, fazendo uma crônica a respeito dele, do que ele está vivendo. Tia, mas não é fácil fazer crônica. A tia sabe, não é fácil, mas o que a gente vai fazer?
uma primeira tentativa, tá bom? Texto curto, com poucos personagens e um tempo de espaço delimitado, não precisa ser grande. Vocês vão tentar, lembrando que a crônica transforma um acontecimento simples em algo bem lindo, em algo bem prazeroso de se ler. Vocês vão tentar fazer, tá bom? Até a próxima, boas atividades!